Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara e também da Rádio Câmara. Obrigado pela sua audiência e sua companhia mais uma vez. Estamos começando mais um programa Espaço Aberto e hoje o nosso tema é a brincadeira na infância. E para a gente falar sobre isso, nós estamos recebendo em formato virtual a Letícia Zero, que é coordenadora executiva da Aliança pela Infância. Letícia, muito obrigado por ter aceitado o convite e estar aqui com a gente. Olá, André. A gente que agradece aqui o espaço para poder falar da importância do brincar. Bom, para a gente falar sobre esse tema, eu queria, antes da gente já entrar no tema propriamente dito, que você explicasse um pouquinho para a gente o que é a Aliança pela Infância, Letícia. A Aliança pela Infância é um movimento, André, muito mais do que uma instituição, é um movimento. Então, ela acontece na medida que pessoas que estão espalhadas pelo Brasil todo carregam uma carta de princípios, né, que a gente tem, um direcionamento institucional, para atuar cada uma no seu território com a defesa do direito da criança a ter uma infância plena e digna. Então, ela acontece na medida que as pessoas atuam em favor da infância, se engajam nas nossas campanhas. A aliança acontece no movimento das pessoas. Ô, Letícia, um detalhe interessante que eu vi aqui enquanto estudava para a gente conversar é que alguns municípios já instituíram a Semana do Brincar, né? O que isso significa, o que isso representa para uma cidade? Lembrando que Bauru não tem ainda essa semana cravada aqui como lei, né? Certo. A Semana Mundial do Brincar, que existe desde 2009, ela tem feito essa sensibilização para a incidência política. E isso começou com um movimento muito natural das cidades, por essa importância dessa semana no ano, dessa campanha pela sensibilização para a importância do brincar e para o brincar como um direito garantido em lei, as cidades foram sentindo a importância de instituir isso, de oficializar isso como uma política pública na cidade. Um movimento que começou muito naturalmente em 2014, se não me engano, Araçatuba foi a primeira cidade que instituiu a política pública em 2014, e desde então a gente tem mais de 90 cidades, acho que são 98, pelo que a gente tem a notícia, que tem essa política pública. Então elas instituem via lei, a Semana Municipal do Brincar, como política pública na cidade e passa a participar do calendário oficial da cidade também. E na prática, o que acontece é que essa lei, essa política pública, ampara o Estado, né, obriga, ampara, digamos assim, a direcionar recursos para a materialização desse direito da criança. Então, para que esse brincar aconteça de maneira intersetorial na cidade, né, que entenda que o brincar e a criança pertencem a todas as pastas, né, não só na educação, como a gente vê muitas vezes, né, achando que a criança é da educação, né, uma criança e o brincar são da saúde, são da assistência social, são do urbanismo, são de todas as pastas, né? Então, a lei também, como eu disse, né, materializa esse direito e a Semana Municipal do Brincar na cidade faz com que a cidade como um todo, então sociedade civil, famílias, Estado, poder público, debatam sobre a importância do brincar. E isso vai deixando um legado na cidade, né? Então, de preservação dos equipamentos públicos para o brincar, de criação de espaços para esse brincar acontecer. Isso vai se incorporando no poder público. Interessante, Letícia. Enquanto você estava falando aqui, eu estava prestando atenção nessa situação e imaginando, né? A gente, enquanto adulto, parece que fala da criança como se a gente nunca tivesse sido uma criança, né? Como se fosse algo tão distante e às vezes não consegue assegurar esse direito que você falou, né? É um direito brincar, a criança tem o direito constitucional de brincar. E qual que é a importância disso, né? Porque a gente fala, brincadeira, por que vocês estão falando disso na televisão, na rádio? Por que esse tema? Qual que é a importância disso para a vida de uma criança, Letícia, no seu ponto de vista? É a coisa mais importante da vida da criança é o brincar, né? A gente costuma dizer que a criança brinca para brincar. A gente sabe que a criança aprende muito quando brinca, né? Aprende sobre diversos conteúdos, né? E o brincar é inclusive uma ferramenta importante nas escolas, né? Nos processos pedagógicos. A criança se desenvolve quando brinca, né? Então, o desenvolvimento físico acontece durante o brincar, né? A criança corre, se expande, né? Entende quais são os limites do seu corpo, entende até onde ela pode ir e até onde ela não pode ir, entende a diferença de risco e perigo, desenvolve essa coordenação motora, né? Na medida que ela está ali na brincadeira, o desenvolvimento cognitivo também, né? E o desenvolvimento das emoções, né? O desenvolvimento social, né? Então a criança está na brincadeira, ela vai aprender a lidar com sentimentos, a frustração,
A felicidade de comemorar uma vitória, né? A tristeza de lidar com uma derrota, a negociação, a tolerância, né? Então, aquela situação, eu quero a bola, mas meu amiguinho também quer a bola, como é que a gente vai decidir quem fica com a bola, né? É uma situação tão simples, mas que ensina tanto, né, sobre a relação com o outro. Então, a criança se desenvolve em relação a ela e em relação ao outro durante o brincar. Ela aprende a conhecer o mundo, ela aprende a aprender e, sobretudo, ela aprende a ser. Ela aprende a descobrir quem ela é no mundo, o que ela quer desse mundo, o que que ela quer entender do mundo, o que que ela quer descobrir, o que que ela quer pesquisar, o que que ela acha, quais são as suas opiniões. Ela aprende tudo isso por meio do brincar. Mas mais importante, voltando ao que eu falei antes, aprende a ser. O brincar, ele desenvolve, o brincar, ele leva aprendizado. Mas a criança não funciona no eixo da produtividade. A criança brinca para brincar. Ela não brinca para aprender, ela não brinca para se desenvolver. Ela brinca porque ela precisa brincar, porque é a linguagem dela no mundo, em tudo que ela faz, durante a brincadeira e fora da brincadeira. Quando ela está de mão dada com a família, com o cuidador, enfim, indo até a padaria. Ela vai querer subir nos degraus, né? Ela vai querer andar nas rampinhas, ela vai se encantar com o mundo à sua volta. Se ela está ajudando a pôr uma mesa na hora da refeição, ela tá exercendo aquela linguagem lúdica dela também. Então, é a linguagem que ela tem a todo momento na vida. Ela brinca para brincar. Ela brinca porque a maneira dela existir no mundo e a maneira dela participar na sociedade é brincar. Interessante, é uma boa explicação para a importância. Agora, sabendo da importância, Letícia, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a diferença, se é que há, entre uma brincadeira espontânea de uma criança e uma brincadeira dirigida. Vou dar um exemplo aqui. A criança passa o dia inteiro numa escola, numa creche, e ela está brincando ali, mas com as brincadeiras que são oferecidas, orientadas pela instituição, pelo professor, pelo educador que está com ela. Existe diferença entre esse brincar? Aquela que está em casa sozinha, está na sala lá no ócio, ela fala, agora eu vou brincar de alguma coisa, e ela decide o que fazer. No seu ponto de vista, isso tem alguma diferença e interfere nessa formação que você falou? Sim, a gente fala principalmente da importância desse brincar livre, como você chamou. O... No brincar dirigido, né, que é isso que você chamou quando o adulto fala, vamos brincar disso, quando o adulto coloca ali o brinquedo ou o elemento para a criança brincar, esse brincar dirigido, ele pode também envolver o brincar livre. Esse brincar livre, que é essa linguagem da criança, ele pode também estar no brincar dirigido, né? Um jogo, uma gincana. Se você permite que a criança interaja com aquelas regras do jeito dela, recrie, brinque do seu jeito, tá também acolhendo a espontaneidade da criança. Aquele brincar que a criança começa a tá lá, né, digamos, ou sozinha ou não sozinha, né, na sala de casa e começa a brincar ali com uma tampa de uma panela, né, com as revistas, com a caixa. Esse brincar espontâneo que nasce dela é o brincar que dialoga mais com esses elementos do desenvolvimento da criança. Porque ele está partindo do interesse da criança. Ele está partindo justamente do que ela quer, do que ela quer fazer, do que lhe instiga, do que lhe interessa. Parte da espontaneidade dela, parte da capacidade de escolha dela. Então, esse é o brincar mais rico para o desenvolvimento dela. Mas o brincar livre não significa que a criança vai sempre estar sozinha brincando. O brincar livre precisa ser acolhido, precisa de adultos que possam garantir que aquele ambiente é seguro, acolhedor, que os elementos com os quais ela vai brincar são seguros, né? O adulto precisa também oferecer elementos para a criança desenvolver esse brincar livre, né? A criança tem capacidade de escolha, mas ela está desenvolvendo repertório ainda. Ela não pode escolher brincar com o que ela não conhece, né? Então a gente precisa estar sempre oferecendo elementos também para ela desenvolver esse brincar livre. O brincar livre ele é mais rico em termos de desenvolvimento da criança, né? O brincar dirigido tem as suas ocasiões, mas a gente sempre precisa permitir que a espontaneidade da criança aflore, mesmo quando o brincar é dirigido. Bom, e agora vamos entrar num assunto aqui polêmico, né, que é atual e polêmico, mas o brincar livre, o brincar dirigido, às vezes ele acaba afunilando para uma tela. Hoje em dia as crianças, se elas puderem escolher, a grande maioria, né, infelizmente, vai escolher um brinquedinho no celular ali, um joguinho, uma pintura, um passatempo dentro do celular. E se brincar com o celular na mão, é considerado também um brincar no seu ponto de vista ou não? A gente precisa evitar ao máximo as telas para as crianças. É, crianças abaixo de 2 anos, até 2 anos, principalmente evitar ao máximo.
Mesmo depois, né, dos 2 anos, mesmo depois da primeira infância, o quanto mais a gente puder evitar as telas, é melhor para o desenvolvimento da criança. As telas influenciam na saúde mental, influenciam nesse desenvolvimento cognitivo que a gente estava falando, né, que é fundamental do brincar. É, Hoje em dia a gente sabe, né? A gente também não pode se fechar os olhos para uma situação aí social das famílias que às vezes não tem nenhuma alternativa a não ser colocar a criança na tela, né? A mãe, às vezes, o pai, enfim, né? Precisa lavar roupa, precisa fazer coisas de casa e não tem outra alternativa a não ser deixar a criança ali na frente da TV. Então a gente não pode fechar os olhos para essa realidade, mas a gente precisa fazer nossas escolhas a partir do conhecimento de que as telas fazem mal para a criança, né? E o que acontece é que as telas não permitem essa interação que é da espontaneidade da criança. As telas ditam o brincar, né? As telas não permitem que a brincadeira nasça da criança, né? Elas limitam a possibilidade de escolha, elas limitam a possibilidade de interação daquela brincadeira. E isso empobrece muito o brincar, né? E limita esse desenvolvimento físico que é tão importante para que a criança seja saudável. E não se trata apenas da criança vir a ser um cidadão, vir a ser um adulto bem desenvolvido. Ela precisa ser o que ela é hoje, ela precisa viver a infância plena dela hoje, que ela é criança, né? Então a gente sempre fala, se trata da criança hoje ter a melhor infância que ela pode ter. Quando as telas, a gente fala muito sobre as telas na época da pandemia, né? Vamos retomar isso. E o brincar ele pode ser saudável quando as telas estão presentes, se as telas forem, digamos, um elemento no meio do brincar, né? Se aquilo resultar numa brincadeira que é no concreto. A tela não pode ser o fim, o meio e o fim da brincadeira, né? A brincadeira é com a tela e ponto. Né? Se, por exemplo, a criança aprende uma brincadeira ali num vídeo e depois faz essa brincadeira no concreto, ela está efetivamente brincando no concreto. Mas a brincadeira que é sempre diálogo com as telas evita que a criança esteja tendo relações reais no mundo, evita que a criança esteja ali correndo, se expandindo fisicamente na natureza, né? Então, a gente deve evitar isso. Agora, na relação dos adultos com isso, é também uma coisa interessante para comentar que a gente tem esse olhar, às vezes, de olhar para a criança de hoje, né? Com o mundo de hoje, o mundo moderno, e falar assim, ai, as crianças de hoje não brincam mais, né? No meu tempo é que era bom, né? Que a gente brincava. As crianças de hoje sim brincam, elas nunca param de brincar. O mundo moderno não perdeu seus encantos. A gente precisa aprender a enxergar e se treinar sempre a enxergar o brincar na criança, a enxergar a criança se encantando, a ver aonde está o brincar na criança. A gente precisa sempre estar observando muito a criança. Bom, ainda nessa sua fala, né, dessa importância da gente observar, do adulto observar, entra também a questão dos educadores, né? Saindo um pouco das famílias, indo para as instituições, qual o papel do educador nesse brincar da criança, né? O que no seu ponto de vista, Letícia? O papel do educador, vamos entender primeiro que educador não é só ali o profissional que está na escola, né, que está no espaço de educação. Todos somos educadores na medida em que todos nos relacionamos com as crianças, né? Do educador da escola mesmo até, digamos, balconista da farmácia, todos que interagimos com criança, somos educadores. A responsabilidade de garantir o bem da criança, de garantir a criança como prioridade absoluta, é de todas essas pessoas, é de todas as pessoas adultas. Então, acho que primeiro eu queria colocar essa ideia. E quando a gente está falando nesse brincar livre, a gente pode vir a entender que tá, o brincar é livre, a criança nunca para de brincar, então tá tudo bem. Deixa lá que o brincar vai acontecer, né? Não. O papel do adulto é garantir que esse brincar aconteça. Por quê? É garantir que existam espaços seguros, acolhedores, acessíveis para a criança brincar, que a criança tenha os elementos para brincar, que a criança tenha tempo de brincar. E principalmente garantir que existam as políticas públicas para que esse brincar aconteça. As políticas públicas que não são apenas aquelas que garantem, que estão voltadas diretamente para a criança, mas, por exemplo, uma política pública que garante um transporte público adequado para uma mãe e um pai irem e voltar rapidamente do trabalho e terem tempo de qualidade para acolher a sua criança em casa, é também uma política pública que, de alguma maneira, está voltada assim para a criança. Para que o adulto possa exercer esse papel que é de garantir que o brincar aconteça, de olhar para a criança, de garantir que
a criança tenha sua capacidade de escolha no brincar e que exista principalmente tempo e espaço adequados e de qualidade para esse brincar acontecer. Bom, e se a gente fosse dirigir para os pais agora, quem tem criança em casa, se você pudesse conversar com o pai nesse momento e dar uma dica, que dica você daria para que essa família pudesse incentivar esse brincar dentro de casa, aos finais de semana, no horário em que estão todos em casa juntos, Letícia? Eu diria para sempre se lembrarem que o brincar não precisa ser complicado. Então, o brincar não precisa de brinquedos. Vamos chamar eles de brinquedos industrializados. Não necessariamente precisa do carrinho comprado na loja, da boneca comprada na loja, da casinha comprada na loja. O brincar pode ser a caixa de papelão, por exemplo, pode ser a casinha, o carrinho, pode ser tudo para a criança, né? Então, primeiro entender que o brincar não precisa do brinquedo para acontecer, né? Ah, criar esses tipos de espaços, né? Que o brincar pode acontecer com esses elementos, né? Com a caixa, com a tampa da panela, com a colher de pau. De repente tem uma cesta de elementos, assim, né? Ah, aquelas tampas daquelas panelas que você não tá usando mais. Umas colheres de pau compradas aí na loja, né? Porque também não vamos recomendar dar colher de pau velha usada para criança, porque aí tem uma questão aí de higiene importante, né? Ter bloquinhos de madeira, ter pedaços de tecido, ter essas caixas que a gente chama de elementos não estruturados e que a imaginação da criança voa nisso, né? E oferecer momentos de brincar com a criança, mas estar junto da criança sempre que possível. Ter esses elementos e oferecer esse brincar para a criança não necessariamente significa o ficar longe. Ou a criança está brincando, agora eu posso ir fazer a minha coisa, né? Se envolver no brincar da criança, observar o brincar da criança, mas permitir que ela brinque do seu jeito, é uma dica muito importante para os pais, para as famílias. Outra dica também é lembrar das suas brincadeiras. As brincadeiras tradicionais, as brincadeiras que são passadas de geração em geração, são super importantes para a cultura das crianças, né? Para a cultura lúdica das infâncias. Então, esses momentos de, ai, vamos lembrar daquela cantiga que eu cantava com a minha avó, vamos brincar daquela brincadeira tradicional, vamos criar esses momentos para essas brincadeiras tradicionais acontecerem em casa. Também eu acho que produzem momentos muito ricos e de muito valor para as crianças e para as famílias, né? Para essa integração. Perfeito, Letícia. E lembrar, né? Como eu disse, todos nós que estamos aqui hoje, adultos, trabalhando um dia, fomos criança. Pode ser que todos tenham, nem todos tenham tido esse espaço do brincar, esse tempo de brincar, mas hoje, no papel de adulto, você tem a oportunidade de mudar isso com seus próprios filhos, né? E você que teve essa infância de brincadeira, como a Letícia falou, lembre delas, coloque em prática com seus filhos, porque essa cultura realmente vai fazer muito bem para a vida de cada um. Letícia, muito obrigado por participar com a gente aqui, dividir um pouquinho o seu conhecimento e trazer essas dicas valiosas para quem tem criança em casa. Agradeço muito pelo espaço para falar desses assuntos tão importantes. Muito obrigado a Letícia e a você que acompanhou essa entrevista pela sua audiência e até a próxima.